Vou gravar. Começar. Vê se tá saindo aí, Lorena. Bom, olá, tudo bem? Desculpa o atraso, era para ser às 5 horas. Eu tenho um amigo que ia me chamar pra gente fazer uma conversa. Eu tô acostumado com o Instagram, não Facebook. Então, é para ser entre 20 minutos a 30 minutos. Eu quero falar sobre os dois pilares utilizados na PNL, que antigamente chamava-se o pilar da tarefa e o pilar do relacionamento. O pilar da tarefa, vamos pensar em um foco produtivo como tarefa, seus objetivos, realizar suas metas através de um foco. E o pilar do relacionamento, vamos pensar utilizar a empatia, ferramentas como o rapport. O rapport seria uma empatia, uma palavra francesa, em que você vai espelhar e vai utilizar. Vamos supor agora nessa época de coronavírus aí, de pandemia, como podemos entrar em rapport com alguém quando está só no telefone? Vamos pensar numa ligação aí de telefone. Se a pessoa fala lentamente, grave, aí você atende e fala: "Ô, meu senhor, tudo bem? Como está?" Então você vai entrar numa sintonia do mesmo tom de voz, as mesmas palavras. Então usar os canais de acesso, como visual, sinestésico, auditivo. Veja bem o que eu quero te dizer. Então, falando veja bem, eu estou demonstrando ser uma pessoa de predominância visual. Ah, eu não estou sentindo muito bem fazendo essa live. Aí já estou falando de uma forma sinestésica. E ao mesmo tempo, visual, auditivo. Isso não soa bem, não está dando um bom tom auditivo. Então, de acordo com a forma de falar, você vai fazendo igual. Sou Marco Antônio de Paula, também sou Head Trainer do Instituto Você Merece Ser Livre, do Robson Gonçalves, que publicou um livro, Você Merece Ser Livre, Livre das Próprias Amarras. Eu recomendo você ler esse livro. E o meu amigo estava me chamando e falando sobre... Fale sobre dois pilares. Deixa eu ver no computador, nem está aparecendo aqui. Bom, hoje em dia, esses dois pilares estão usados dois termos, vamos dizer assim. Hard skills seria o da tarefa, seria assim toda a parte, o teu conhecimento acadêmico, o teu quociente de inteligência, tudo aquilo que é medido, qual a sua formação, qual o seu nível superior, o que você tem. E existe o soft skills, que é a inteligência emocional, aquilo que não é medido, aquilo que é desenvolvido. Então diz que nessa onda de digital, nós vamos ter uma transformação para o mundo digital, como já se fala muito sobre o mundo paralelo. Tem jovens aí milionários ganhando dinheiro, fazendo conferências e tudo, e ganhando dinheiro sem nunca ter usado um produto físico. E-book, diversos outros produtos, e nunca tocou em nada e está ganhando muito dinheiro. Está nesse mundo paralelo, nesse universo paralelo do mundo digital. E dizem que nesse mundo paralelo, que nem agora tem as máquinas, tem uma operadora, não vou falar agora o nome da minha operadora por enquanto, mas eu tinha vontade de falar muito mal do WhatsApp de forma mecânica. Então, essa parte dos soft skills não vão ser substituídos, porque a parte de inteligência emocional, de relacionamento, de empatia. Então é necessário você aprender técnicas e ferramentas de comunicação para você potencializar seu sistema de vendas através do telefone, através dos seus canais de acesso, ouvido, visão, sensações, tato, paladar, é o sinestésico. Então, pensando sobre esses dois pilares, porque toda empresa, organização, seja o que for, precisa ter a tarefa e o relacionamento harmonizado. E eu tenho uma ferramenta que eu chamo de FD5. Então, é um método. Como eu vejo uma palestra aí de um amigo que ele fala, né? Perguntaram para ele: como posso criar um método? Bom, pegue algo que deu resultado, põe no papel e transfere. Pois eu pus no papel e transferi, tive provas disso, e esse FD5 é o sistema que eu coloquei sobre esses dois pilares de forma assim metafórica. 6 telhas, e eu faço o quebramento de telha, que eu também sou mestre de artes marciais, de kickbox, muay thai.
Estou desenvolvendo um sistema de combate, de defesa pessoal, chamo MAP Combat System, MAP Mobilizações Táticas, que é Marco Antônio de Paula e Mobilizações Táticas. Quero agradecer também a quem está mandando aí umas mensagens, dá um like aí. Quem quiser depois ver no meu canal no YouTube, Arte Caminho, Marco Antônio de Paula. Eu vou começar a dar uma melhorada no meu canal. Então, para quem não sabe, fora isso, eu tenho um conhecimento de practitioner de programação neurolinguística, master practitioner de programação neurolinguística voltado para crenças limitantes, transformar em crenças motivadoras. Tenho trainer training de programação neurolinguística. Tenho formação da arte do coach, que foi uma coisa extraordinária, com programação neurolinguística. E tenho a formação com o Robson Gonçalves, de Head Trainer de programação neurolinguística e coach de alta performance também. E faço esse trabalho. Ou melhor, sempre apliquei na área esportiva, consegui fazer aquilo que poderia dizer, destravar aquele aluno que, de repente, vou falar algo que, de repente, talvez você não sabe que não sabe. Vou citar um determinado aluno, não vou dar nome, mas ele, de repente, ele ganhava em campeonatos tinhos por aqui. Aí surgiu ginásio do esporte de Ibirapuera. Surgiu televisão. Ele tinha um problema com drogas, ele foi se recuperando, largou das drogas e de repente deparou com um campeonato. É como se desse inconscientemente. Socorro, tenho medo de vencer. Ficou doente antes. Aí eu chamei esse aluno meu que estava formando ele enquanto estava em São Paulo, na confederação dando aula. E falei, traz ele aqui que eu destravo ele. E aí eu fiz a técnica do filme do Gladiador, que ele pega aquela areinha no chão, esfrega e antes de cada vitória e cada batalha, fiz ele lembrar das vitórias. Ele mapeou, fez a submodalidade, cor, uma frase e deu um soco de uma mão na outra, como se fosse um gesto. Eu consegui. Ele reviveu, sentiu, ouviu e ao mesmo tempo foi se permitindo entrar novamente naquela cena, porque não existe passado e futuro no nosso conceito de mente, porque é atemporal. E aí você vai buscando recursos, que são aqueles estados, aquelas âncoras negativas trocadas pelas âncoras positivas, que hoje chamam de gatilhos mentais. Então, o gatilho mental, vou dar um exemplo. Ao ver o filme do Gladiador, ele abaixar a mão, eu lembro disso daí que aconteceu. Que ele ganhou a luta, ganhou o campeonato. Então essas são técnicas de programação neurolinguística, como você programa, como você vê o conceito de realidade e mapeia. Nós mapeamos pelos nossos sentidos um conceito de realidade. E às vezes o mapa é muito pequeno, essa realidade ela é relativa para cada um. E internamente, como vai sentindo neurologicamente, fisiologicamente, e linguística, como vai comunicando. Então, através desses estudos de programação neurolinguística, eu fui desenvolvendo um trabalho. E aí conheci um determinado rapaz, favelado, que hoje ele tem esse instituto, o Robson Gonçalves, que ele foi adiante, continuou estudando. Aquela história, né? Ele continuou, deu uma deslanchada, tornou sucesso em vendas, potencializou o trabalho dele e hoje está com o Instituto fazendo um trabalho de formação de mais coaches e passando aquilo que passei para ele, que eu indiquei para ele, e hoje ele está potencializando mais, estava 180 inscritos. Estamos fazendo um trabalho aí, está subindo para a plataforma. Quero mandar um abraço a Laine, quero mandar um abraço ao Wagner, ao Henrique Sanches, ao Dayton, a todos os head trainer que estão ali, treinando pessoas, aproveitando para estar acima da linha da vida. O que é estar acima da linha da vida? Sem esse conceito de bem e mal, certo e errado, de brigas. Porque o mapa não é o território. Estão mapeando um conceito. Mas vamos aproveitar que estamos em casa, já que as autoridades já foi mencionado para ficar em casa, vamos aproveitar para nos unir. O que eu posso pensar agora? Imagine ilhas. Dizem que nem o homem é uma ilha. Depende do contexto. Todo contexto é útil em algum comportamento. As ilhas parecem pela superfície coberta pelo oceano, mas na verdade estão ligadas no próprio planeta. Então agora estamos ligando mais ainda do que nunca através da internet. Eu estou começando a fazer pela primeira vez uma live no Facebook, atrasada, não soube convidar um amigo e fazer um trabalho desse. Mas eu falei, agora eu tenho que continuar. Já marquei, já falei. Outro dia eu faço pelo Instagram com ele, a gente conversa. Eu vou ter uma live com o Guru Rodrigo Ramos da Fonseca sobre
o Kali sobre artes marciais no sábado às 8 horas da noite, às 20 horas, não perca. E vou ver se durante o dia eu vou fazendo outra live, outra coisa a nível de programação neurolinguística. Então, para os meus alunos de Ourinhos, eu estou em Ourinhos, interior de São Paulo, que não sabe, que eu tenho formação também em programação neurolinguística, coach, mas eu estava focando na parte de dar aulas e tive muitas experiências na parte esportiva. E aí eu fui tendo experiência com pessoas que tinham medo de falar em público, que já tinha feito oratória de tudo quanto é jeito. Pessoas que tinham medo de dirigir, mas eu nunca mencionei, porque são pessoas que eu não poderia revelar a identidade delas, porque elas estariam se entregando e têm altos cargos a nível de bancos, a nível de enfermeira padrão, e às vezes era uma fobia, um medozinho aí, mas para ela era muito grande, de estar com 6, 7, 8 pessoas numa sala e usar uma enfermeira no lugar para falar no lugar dela, uma determinada gerente, uma pessoa do banco que utilizava para 500 pessoas numa central do banco, mas usava o gerente que fazia tudo e ganhava todos os méritos e ela que fazia o projeto. Então, lidar com esses medos. Então, nessa ferramenta FD5 que vai estar no Instituto Você Merece Ser Livre, futuramente vai ter e-books, vai estar à venda e quem quiser entre em contato comigo. Meu celular é 011 98121 9181. Entre em contato, esse é meu WhatsApp, e aí eu posso estar falando ou fala comigo pelo Message. O que é esse FD5? 5 Fs. Fé, firmeza de caráter, força de vontade. A força de vontade, na antiga Grécia, é como fé. É você estar em teos, em entusiasmo, você estar possuído de um Deus. Flexibilidade e foco. Ser flexível, você tem um foco, mas você não pode se prender ao tem que ser assim, não tem que ser assim, que vai ter momento que você vai ter que desviar para poder atingir seu objetivo. E as 6 telhas que eu coloquei são as 6 barreiras, os 6 medos básicos que toda a humanidade tem, mas que também outros falam de 7. Vamos pensar em 6, agora eu vou ter que colocar 7 telhas para quebrar para poder falar do 7. O 7º seria medo de ser livre, mas de livre de suas próprias amarras, como diz no livro do Robson. Medo da morte é o primeiro medo básico que a humanidade tem em pesquisas que foram feitas. Medo da doença, medo da velhice, medo da pobreza, medo do amor perdido e medo da crítica. O amor perdido, o divórcio, etc. E o medo de ser livre. Eu coloquei essas telhas, eu tenho um vídeo lá que eu falo e quebro, mas não posso ter nenhuma dúvida dentro da minha cabeça. Se eu tiver dúvida, será que eu vou quebrar? Eu arrebento a mão. Aí eu fecho a mão em forma de uma marretada, que eu descobri que não deixa cortes, não incha. Quando é no karatê, corta a mão, machuca, dá luxação. Então não é brincadeira, mas é uma questão de imaginação. Aí eu descobri que eu aprendi com o meu mestre de Kung Fu, quando eu treinei Kung Fu Taisan, eu fui até ser instrutor. Depois eu não sabia da teoria, estava instalado aqui uma ferramenta do Qigong, Força Interior, que nada mais é que pensamento, imaginação, postura, respiração. Isso é a teoria do Qigong. Só que eu usava desencadeamento de âncoras e eu lembro dos meus melhores momentos. Eu lembro daquela época que eu tinha 9 anos ou 8 anos, eu atravessei 2,5 km em Ubatuba até uma ilha nado. E voltei com um amigo meu que era especialista em nadar, sabia sobre maré, tudo. Fui conduzido com um amigo e voltei. Por 10 minutos, ele falou, tá subindo a maré. Por 10 minutos, deu 8 afogamentos, helicóptero, salvamento, tudo. Eu poderia ter morrido, pois daquele dia eu me tornei o herói. Então eu potencializei aquilo. Fui criando uma ideia de um círculo em volta de mim, uma cor verde, porque ali estava tudo verde, aquela floresta. Sorte que não demos volta na ilha, que ia demorar 1 hora e não sairíamos de lá. E mais interessante que quando estava voltando, lembramos do tubarão. E agora, tubarão? Eu falei, meu Deus, está faltando ainda 800 metros ou mais de 1 quilômetro. E se vai aparecer o tubarão? Eu falei, agora não sei. E ele ia mergulhando e voltando. Nossa, tá gelado lá no fundo. Aí tá quente. E eu nadando igual um sapo, nem sabia nadar direito. Um moleque de 8 anos atravessado de um lado para o outro. Então aquilo para mim virou a máxima excelência, a máxima realização. E eu fui modelando isso para ganhar lutas, para passar em testes, para passar na minha habilitação, tudo. Então você pode modelar como recurso aquilo. E aí eu ia quebrar telha, eu lembrava de quando eu quebrei telha no Colégio Kaique aqui. Pena que eu não consegui achar o vídeo. Eu quebrei 8 telhas na canela, 8 no antebraço, 8 no karatê, 8 no soco, 8 no cotovelo. E eu fiz numa ordem que se alguém tentasse imitar, ia quebrar o braço. Primeiro eu bati o antebraço,
para tentar trincar o osso de quem tentasse fazer igual. Porque na época eu vi um determinado praticante, não soube distanciar as telhas de outra arte marcial, e eu percebia que eles tinham uma certa concorrência, eu jogava sujo, às vezes tentava desfazer da minha modalidade, eu fazia de conta que não via, né? Como diz o meu amigo, você quer ser feliz ou quer ter razão? Vamos deixar a razão de lado, vamos ser felizes, fazer o trabalho. Aí eu falei, eu vou fazer algo de um jeito que se não souber, vai partir o braço na hora do karatê. E aí eu quebrei, consegui, porque estava já instalado aqui o quarto nível do aprendizado. Qual é os quatro níveis de aprendizado? Primeiro, você não sabe que não sabe. Você está inconscientemente incompetente ou incapaz. Vamos pensar em incapaz. Eu não gosto da palavra competente e incompetente. Segundo, você está conscientemente incompetente. Não, incapaz. Você começa a saber o quanto não sabe. Já é alguma coisa. Depois você sabe que sabe, mas mesmo sabendo que sabe, muitas ferramentas, são muitas coisas que você ainda vai ter que saber a cada dia. Depois você já não sabe o quanto sabe. Depois você percebe que todas aquelas ferramentas que eu aprendi na PNL ou na arte flui de uma forma só. Você precisa ser eficaz com aquilo que faça e funciona. Não funcionou, vai tentando até conseguir outra forma. Se o que você faz não está dando certo, tente outra coisa. São pressuposições, pressupostos da PNL, para você ser flexível e realizar. E através dessas 14 pressuposições, você vai sendo flexível e adaptando. Por exemplo, TOTS é uma estrutura da PNL, teste, operação, faz mentalmente, depois faz na prática. Cria o mapa e vai até o território. Eu estou tentando entrar no território agora. Não está aqui me entrevistando, mas eu estou falando. E ao mesmo tempo estou explicando tudo para poder registrar, pôr no no YouTube. E aos poucos eu estou mergulhando no marketing digital. A solução agora, cara, porque não tem previsão aí não, viu? Se não acharem a vacina dentro de um ano, vai até 2 anos, vai dar alguns surtos, voltam, uns não acreditam, depois torna, volta. E aí, cara, quem tá no marketing digital tá ganhando muito. E eu já comecei. Já comecei, estou me aprimorando, estou procurando me aperfeiçoar e através da internet estou encontrando os gênios, os mestres. Tem uma frase que diz: se hoje eu vejo longe, é porque um dia eu me apoiei nos ombros de gigantes. Então eu estou encontrando esses gigantes que apoiei. Professora, um abraço lá para Márcia do Instituto Hoje é Talento, era na época Instituto Saber. Um abraço para o Fernando, eu não lembro, Galarron da Cruz. Training. Um abraço aí pro Arthur Diniz, que eu aprendi a arte do coach com ele. Um abraço pro Robson Gonçalves, que eu acabei fazendo depois o, o Head Trainer e a parte do coach de alta performance, a parte da programação neurolinguística. Um abraço aí. Tem o Fernando Becker do Sul, que fiz parte da Sociedade Brasileira de Negociação e Vendas. Quero mandar um abraço para todos, porque se hoje eu vejo longe é porque um dia me apoiei nos ombros de gigantes. E eu não pude conhecer pessoalmente Joseph O'Connor, conversei com a esposa dele, queria poder ter continuado. O curso do coach que eu tive, que marcou muito, foi o coach com PNL, da parte da literatura do Joseph O'Connor. Adorei ter achado o Dr. Nelson Spritzer, que as lives dele, o que ele fala, esse doutor, é muito interessante. Então a PNL entra todo esse campo. Esse doutor fala sobre o efeito placebo e nocebo. O efeito placebo é uma coisa interessante que ele, como médico de pressão alta, ele vai citando que dava uma pílula de nada para a pessoa, nada, vazia. E a pessoa curava da pressão alta só com a cápsula vazia. Tem um caso, numa ilha, de um outro médico, que ele falava para a pessoa: você sabe que eu sou especialista, né? Sim, eu sei, a pessoa respondia. Ele dava farinha de trigo para a pessoa e a pessoa se curava, doença grave, mas é a sugestão. Então a PNL foi descobrindo métodos que você trabalha internamente na pessoa e dá esse estado de cura sem o efeito externo, o placebo. Agora, efeito nocebo é aquela pessoa que, se ela lê a bula do remédio, de medo ela adquire a doença ou o efeito colateral. Tem gente que está sofrendo aí o efeito nocebo com relação a coronavírus. Tá sentindo um sintoma antes de ter. Poderia ser uma gravidez falsa, vamos dizer, um efeito nocebo.
São coisas assim. E obrigado pelo pessoal que tá agradecendo. Eu não tô podendo ver quem tá mandando perguntas e tudo, mas depois se inscreve no meu canal. De acordo com o tempo, com a tecnologia, eu vou aperfeiçoando, a gente vai conversando. E eu tô aproveitando para falar isso. Enquanto você tá ouvindo esse barulhinho de pássaro aí, não sei, é que é o meu WhatsApp, não deu para silenciar muito, tá? Mas mesmo ouvindo barulhinho aí de pássaro, você ainda não vai perder a tua atenção ouvindo o que eu tô falando. E aproveita essa oportunidade, porque é um momento para estarmos aprendendo. E agora é hora de eu começar a ensinar, já que eu tive resultados, de passar para jovens e pessoas realizadas, e com as pessoas que tiveram experiência. Eu fazia parte de uma filosofia de vida, sou muito grato, e era um preletor, um palestrante. Depois, no meio do caminho, conheci um chinês que falava isso, parece PNL, Programação Neurolinguística. Me especializei em Programação Neurolinguística. Depois eu fui conhecendo, tive problemas de sintomas e problemas de fazer intervenções em algumas pessoas em que dava nuvem de fumaças. Quando você aplica uma técnica da PNL e não ajuda, tem uma crença profunda dentro dela, ou ela tem um ganho secundário. O que é o ganho secundário? Ela alimenta por falta de opção aquele sofrimento como forma de proteção. Vou resumir rapidamente, igual eu falei na outra, não quero repetir muita coisa, mas eu era massagista também, massoterapeuta. Peguei uma pessoa para fazer massagem, toca aqui, tá doendo, toca ali, tá doendo, não conseguia se mexer na cama. Eu usei a técnica da PNL, Programação Neurolinguística, fecha os olhos ou fica os olhos abertos. Vamos lembrar, você tem capacidade, enquanto você respira, mexe o dedo dos teus pés. Tem todo um processo para distrair a consciência, gerar uma ambiguidade e fazer a pessoa lembrar do momento e o porquê e o para quê que ela está naquela cama. Resumindo a história, eu não iria resolver a massagem porque ela não tinha mais opção. Se ela voltasse a sair da cama, ela ia ser espancada pelo marido. E na cama era o único lugar que ela não apanhava. Aí eu ia fazer o quê? Eu vou chamar o marido para conversar. Eu falei, e depois se ele dá quebra ela aqui, ou se eu vou ter que usar arte marcial com esse cara? Eu perdi até a paciente. Porque, como é que eu vou entrar em detalhes? Então a falta de opção vai fazendo a pessoa criar esse ganho secundário na cama por falta de opção. Se tem uma opção, é um robô. Na PNL fala, se tem duas opções, está um dilema. Tem que ser de 3 para mais, mas ela não tinha nenhuma. Então eu falei, nossa, a massagem aqui não vai resolver. Está precisando de ampliar o mapa mental, a consciência. Aí eu tive problemas com aborto, que era mais difícil de lidar, eu não tinha uma formação técnica tão grande. Fiz lá uma mudança de história de vida pessoal, pesquisei sobre TLT, terapia da linha do tempo. Jovem de 20 e poucos anos, você pegar uma pessoa que tinha até uma endometriose. Eu falo isso aí, eu sinto muito. Se algum terapeuta, alguém falar que não é verdade, é o que está na PNL. Todos podem fazer. Se um faz, outros podem fazer. Teve 2 casos de endometriose, um trabalho de perdão, de coisas assim, que eu acabei tendo conhecimento em medicina chinesa, fisiognomia. Qual é a coisa reflexa que tem relacionada ao útero, o órgão reprodutor, está ligado aos pais. Aí eu entrei em perguntas para a pessoa pegar, fiz uma transferência, contei um caso paralelo. Eu tinha as perguntas, ela deu a resposta. Aí trabalhou a mágoa dos pais, o problema lá e tal. E aí o que aconteceu? Não podia ter filhos, já tem 2 filhos, um caso. Outro caso parou de fazer cirurgias. Caso de câncer. E o interessante, caso de câncer com problema no útero, não vou mencionar pessoas, não pedi autorização para poder falar, mas teve. E de abuso sexual que eu não precisava nem saber, eu fiz a intervenção sem tocar, intuitivamente, que bom, sendo homem, se eu tocasse nela e ela de olhos fechados, poderia disparar aquele reflexo condicionado do abusador e não eu como atuando. E daí eu fui falando para ela, mas como também era líder religioso, então com aquele conceito de estar lidando com a parte religiosa também, então aproveitando a autoridade fui afirmando. E aí, ao cruzar as pernas, ela lembrava da situação e ao entrelaçar os dedos nas realizações máximas, e aí eu fui fazendo ela fazer gestos em que foi confundindo, gerando um vazio simultaneamente. É como transbordar um copo de água suja com 3 litros d'água, vai transbordando. E não teve mais caso. Aí eu falei, nesse tempo todo aí que eu estou parado, falei, Deus, me dá um sinal. Que eu não tem no profeta Eliseu lá, Elias, que fala o que você tem em casa? Não, Eliseu que falou para a mulher que você tem em casa. Uma botija de azeite, então traz aí. Começou a multiplicar, fechou o quarto e multiplicou. Falei que eu tenho em casa, eu sei PNL, eu sei a parte mental, eu sei técnicas, fora da aula, sei massoterapeuta. Aí o que eu fiz?
Me dá um sinal. Eu lembrei, bom, quando 2 ou mais falarem meu nome, eu estarei entre eles. Eu tive mais de 10 casos de pessoas que se curaram, ressignificaram. Teve um cara aí que virou oficial da Marinha com poucas palavras, só usando a história do Eliseu. Aí tem o Robson Gonçalves, virou escritor. Falei, vou esperar mais, está na hora de levantar e começar a falar. Vou voltar para desenvolvimento humano, vou voltar a fazer, não importa a minha aparência. Eu falei, poxa, mas eu estou numa fase aqui, aquele carrinho simples, que vão pensar de um coach? Não interessa. Eu podia, estou sempre de paletó, hoje eu estou normal. Mas o que está aqui, ó, ninguém tira. Ninguém pode tirar a luz que veio, que me veio. Então eu estou disponível aí. Vamos pôr a prova. Falei, no máximo pode acontecer não funcionar. Mas aí eu conheci a cura metafísica. Não vou mencionar nomes, eu não quero me envolver como é que eu poderia falar, direitos autorais, tudo, representa um segmento da cura metafísica. Eu fiz a teologia, sou muito grato. E até esse trabalho meu é meio contraditório, porque tem linguagem hipnótica. Foi uma experiência que essa escritora teve com autossugestão, hipnose, e houve câncer, e ela superou o câncer, mas o homem da hipnose morreu. Então, só que era 1800 e pouco, depois surgiu a programação neurolinguística em 1870. Eu fiquei um certo tempo parado porque eu estava dividido entre a metafísica e a programação neurolinguística. Mas eu falei que eu tenho em casa. O que eu tenho em casa, eu tenho esses conhecimentos, eu vou oferecer. Então, como religioso, eu saí da filosofia e comecei a fazer parte desse segmento de cura metafísica. E aí eu tive resultados também no joelho, que tinha que operar e não operei. Tenho uma certa deficiência devido a combate e coisas, erro aconteceu algo com cirurgia, e ao mesmo tempo eu nunca falei e consegui manter nas artes marciais e emagrecer 20 quilos. Agora eu estou engordando um pouquinho mais por causa de estar parado. Mas eu falei, poxa vida, eu tenho em casa essas habilidades, pois agora eu vou começar a mostrar, porque eu já tive resultado em muita gente. Tem coisas que não dá para descrever agora só nessa live. Mas não sou eu, são ferramentas que já está dentro de cada um. E agora pensando, níveis neurológicos, outra ferramenta que poderia ajudar no desenvolvimento humano, dessas duas tarefas, desses dois pilares. Todo comportamento, toda estratégia começa no ambiente aonde você quer chegar. Comportamento, quais são as suas ações que você vai precisar fazer. Capacidade, que estratégias você vai fazer. Identidade, quem eu sou. E espiritual, quem mais eu pode estar envolvido ou eu posso me inspirar em quem. Aí pensando no trecho bíblico que eu usei anos em palestra e na religião, em tudo, por causa de um livro de PNL que fala: amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, identidade. Com toda a tua identidade. Aí eu já associei um gatilho mental. Na Bíblia tem: buscar-me-eis de todo o coração, se me buscar de todo o coração, serei achado de vós. Falei, nossa, parece um koan, uma mensagem oriental que você pratica o sazen, a meditação. O koan é a mensagem e o satori é o despertar, o insight. Aí você busca outro trechinho bíblico. Se nós amamos que é primeiro, ele nos amou. Opa, me fez lembrar do quê? Para eu ter nascido, alguém amou primeiro e programou para eu nascer. E eu nasci pelo amor dos meus pais. Não importa que grau de amor seus pais tiveram ou como foi. Mas você nasceu porque você foi amado antes e primeiro você foi amado. Agora, antes dos meus pais, veio os pais dos meus pais. Só que se nós amamos primeiro, ele nos amou. A base da vida. Agora eu vou entrar no conceito metafísico. E vou entrar no conceito da PNL. Então eu estou fazendo uma junção. Em que a minha identidade agora é o eu sou Deus. Onipotente, onipresente. De recursos infinitos. De qualidades infinitas. Eu sou o filho porque está imagem e semelhança. Ideia e reflexo. Eu sou o raio do sol e Deus é o sol. Não tem diferença entre sol e raio de sol. Se eu estou na frente do espelho me movendo como eu estou me movendo agora aqui, você está me vendo, o espelho é essa ciência divina. Então eu estudo sobre uma ciência divina de como Jesus pensou e o que Deus pensa por nós e o que Ele faz por nós. E aí eu fui mais a fundo, eu falei, não, agora eu quero estar preparado. Se eu tiver que fazer um trabalho de orientar uma pessoa que teve um aborto, para ela eliminar aquela ideia de pecado, eu matei, eu tenho que morrer. Não, ninguém tem que sofrer
mais punição de nada, por falta de conhecimento, mas daqui para frente Jesus não falava, levanta-te, anda, vai, não peque mais. Então, baseado nesse, todo o teu coração, tua identidade, toda a tua alma, crenças e valores, amar o Senhor teu Deus, com toda a tua permissão. Crer tem a ver com permissão. Essa autora, olha, eu li mais de 3.500 livros. E eu parei nesse livro. Cheguei a parar com tudo, eu vendi tudo pro sebo, que desmoronou tudo igual o mundo de Matrix. Aí eu fiquei 15 anos ou 10 anos pesquisando, porque num livro sobre estratégia da genialidade, o Robert Dilts, da programação neurolinguística, ele tentou modelar. Modelagem é uma técnica de você se inspirar numa personagem bíblico, Jesus Cristo, seja quem for, uma pessoa de sucesso, e você pega como ela pensa, age, acredita, e você incorpora em você e vai aplicando para poder conseguir os resultados. Só que Robert Dilts fala sobre Albert Einstein, que Albert Einstein falava, eu não quero saber sobre os ritos e doutrinas das religiões, quero saber como Deus pensa. Aí eu pesquisei, eu descobri que Albert Einstein frequentou, segundo informações, de 15 a 18 anos, um local em Princeton, sobre essa autora que eu acabei fazendo a leitura do livro e fazendo estudo em classe de 12 dias, sobre essa ciência divina, porque ela fala como Deus pensa a nosso respeito, nós devemos de lembrar disso. Deus é onipresente, então Ele está em toda parte, então eu já estou onde Deus está. Ele pensa, seja a minha imagem e semelhança, e tenha domínio sobre todas as coisas, mas domínio no amor, na sabedoria. E aí eu falei, não, eu quero saber sobre isso. Aí foi onde eu comecei, eu falei, eu quero ir na fonte. Essa autora tem um livro chamado Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de autoria, né? Mary Baker Eddy se curou do câncer, parou com a autossugestão e ao mesmo tempo conseguiu uma cura integral. Eu teve um caso de eu fazer uma terapia numa pessoa, de mudança de história de vida pessoal, e o câncer estava voltando. Aí eu peguei o livro, arrumei o livro para ela. A cura integral que eu fui percebendo nesse local. Tem o Joel S. Goldsmith, que foi pertencente a isso. Louise Hay pertenceu também e se curou do câncer através desse lugar local. Fez o livro Você Pode Curar Sua Vida. A Neil Stott, Ciência do Novo Pensamento, toda a linha do positivismo, todo ex-membro da Christian Science, que chamava, da ciência cristã, a segmento do pensamento absoluto. Agora eu vou começar a entrar em detalhe, mas é que esse pessoal fala que o mal não é pessoal e o bem não pode ser pessoal. Então eles não gostam de exaltar, eu acho legal a humildade e grandeza desse povo, que não fala e não dá a revelação aos nomes para não sair dessa unidade no Cristo, na unidade, tudo é um, nesse eu sou. E eu sou uma ideia desse eu sou. Então eu tenho também parte, conhecimento com isso, que é meu apoio também. Eu gosto muito, porque eu fui pesquisando, falei, agora eu quero entender tudo isso. Foi desmoronando tudo que eu tinha aprendido. Porque a medicina e tudo que eu estudei fala do efeito. Coração, diástole e sístole. Mas o que faz o coração bater? Então isso é um efeito. Buscar meio de todo o coração seria achado de vós. Vou deixar uma mensagem aí. Então a medicina estuda o efeito. Mas o que faz pensar? Então eu entendi que o rádio, o cérebro, é um rádio. A emissora é Deus. Eu sou filho da emissora. Eu não vivo só por causa do rádio. Se eu perder um braço, eu ainda continuo sendo Marco Antônio. Eu não sei se consegue entender o que eu quero dizer. Nós somos mais do que um rádio. Nós somos mais do que um corpo. E crença não tem a ver com permissão? Só que essa autora fala, Deus não crê, porque Ele sabe. Opa! Saber é melhor que crer, hein? O crer é limitante. O conceito de realidade é limitante. Nós temos sim. Percebemos o mundo pelos sentidos? Mente e corpo formam um sistema. Agora, quando você muda essa mente para uma mente maiúscula, esse eu sou, de cima para baixo, potencializando seus níveis neurológicos, as coisas mudam. E muito. Então eu falei, poxa vida, pena que eu não tenho, eu queria fazer um doutorado e mudar essa tese, desse pensamento sistêmico, que fala na PNL, e levar algo mais. Então eu não sei mais como eu sou. Eu uso a ferramenta da PNL, mas eu gosto muito de ler e pesquisar o pensamento humano. Até que ponto podemos chegar, né? Então eu vou pegando frases bíblicas, igual eu falo, o que você tem em casa, o que você tem no pensamento que você sabe fazer agora. Só que esse rapaz que virou oficial da Marinha,
Que pena que eu não pude falar e pegar a autorização dele para falar o nome. Estava desempregado, não tinha nada. Só de contar uma história, fiz uma transferência, uma metáfora, que pela neurolinguística é uma linguagem hipnótica. Então agora os cientistas cristãos param para entender isso, que Jesus Cristo, pela linguagem deles, era uma linguagem hipnótica, mas não é um hipnotismo no sentido negativo. É uma linguagem que transfere e amplia o mapa mental. O conceito de mente mortal, como fala na metafísica, a mente mortal é estar na linha da vida, certo, errado, bom e mal, e pensar que o mundo tem duas coisas, tem dois lugares, céu e terra, Deus e o diabo. Esse é o pensamento mortal, pela ideia da metafísica. Eu sou a favor totalmente disso. Não alimente pensamentos mortais. Estamos agora numa época, já que eu falei sobre isso, que eu acho interessante as palestras que eles fazem, porque ninguém parava para ouvir Deus. Agora nós somos obrigados a silenciar a mente, o pensamento, para ouvir Deus. Todo mundo fala, e ao fazer oração, ou fazer meditação, parece um mercenário. O que Deus vai me dar, o que Deus vai tirar, não vai tirar minha doença, vai me dar saúde. Sempre está querendo ter alguma coisa. Mas meditação, ou entrar em silêncio no teu quarto, entra no teu quarto, Jesus falava, e fechada a porta, teu pai que está em secreto vai se revelar. Começa secreto, está dentro de você. Fechada a porta, fecha os seus olhos, os seus sentidos, para esse dualismo, para essa certo, errado, bom e mal, vou ter ou não vou ter, e começa a sentir a bem-aventurança, a felicidade pela vida. Mais para frente eu vou falar sobre isso. Hoje eu brinco, vou fazer uma palestra, vou dar um treinamento sobre as 10 graças. Todo dia eu conto minhas 10 graças. Não desgraça, 10 graças. Por quê? E aí eu começo a usar uma ideia sobre se nós amamos é porque primeiro ele nos amou. Se nós vivemos é porque primeiro ele nos viveu. Se nós pensamos é porque primeiro Deus nos pensou. Porque se você pensa, respira e vive. Porque Deus pensa, respira e vive. Ou melhor, não respira, ele não é corpóreo. Mas é a fonte da nossa vida. Aí eu fui fazendo pesquisa na PNL, aí no YouTube. Uma modelo, esqueci o nome dela. Estou seguindo ela no YouTube. 24, 25 anos, quero mandar um abraço. Daqui a pouco eu vou lembrar. Ela brinca com a perna. Ela foi atropelada por alcoolismo. Perdeu a perna, uma moça linda, modelo. E ela conta 40, 50 graças, 50 coisas que ela tem motivo para agradecer por viver. Quer dizer, são pessoas que perderam uma perna, pessoas que perderam uma que eu orientei, ela falou, Marco, eu não sou olho, eu descobri, ela era deficiente visual, literalmente cega. Então são pessoas que, não tendo um sentido, elas têm um sentido na vida maior do que eu, que tive depressão, vontade de me matar um ano passado. Falei, não está correto isso. Então, aí eu fui percebendo que a vida para eles é tudo que eles têm. E quando eu estava deprimido, a vida para mim era tudo que me restava. Então aquele trechinho, aquele que tem será dado em abundância, eu comecei a entender na Bíblia. E aquele que não tem será tirado o que resta. Aquele que não tem, ou foca no que não tem aqui, ou foca no que não consegue, a tua saúde, o teu corpo vai ser o que resta. Porque você não tem alegria igual aquela moça que perdeu a perna, mas ela agradece a perna e carrega a perna dela no celular. Você carrega o teu coração no celular, na tomada, teu cérebro? Você não tem movimentos involuntários? Involuntários na dedução do homem, no efeito, no estudo dos efeitos. Mas é o amor voluntário infinito de Deus, que Ele deu tudo de si em ti. Se você começar a entender como uma célula se reproduz por ela mesma, aí você vê que na célula tem o mesmo próton, nêutron, elétron, parece uma galáxia, tem um vazio, tem um micro e um macro numa mesma medida, numa mesma harmonia. Você vai ver a galáxia, diz que é 95% da galáxia. Achei um livrinho no metrô que é o vazio no tamanho de Deus. Achei interessante isso. Então o planeta Terra é 4 ou 5%. Então parece que o conceito de galáxia, de mente consciente e subconsciente, 5%, 95%, é medida mortal do homem. É referência. Mas a minha base é outra. Mas você, por essa base, você percebe que Deus fez tudo de si em tudo. Por isso ele é Deus tudo de tudo, tudo em tudo. Mary Beckett fala, tudo é medida do infinito, nada menos pode expressar Deus. Só por uma frase, esses caras da ciência lá, dessa ciência divina, pensa, eu sou filho daquele que é tudo.
completo. Então eu tenho direito a ser tudo completo na minha vida. Eu falei, nossa, tá na hora de começar a fazer isso. Monta a guarda no teu pensamento, admitindo somente as coisas que admite ter. Não me lembro mais detalhes, e as verás concretizado. E tu te governa e verás concretizado na medida que mantém o pensamento. Então monta a guarda, porque tanto nessa linha de pensamento quanto na PNL, o que seria recursos na PNL, de lembrar do estado de excelência, de realização, é um estado de qualidade nessa visão de ciência divina. Amor, gratidão, são qualidades, mas são atributos do eu sou, Deus, Pai. Então, olha, eu já não sei mais o que eu sou, mas já que eu fui chamado para falar sobre programação neurolinguística, eu vou falar. Mas nada me impede de eu... Dizem que cada nível você vai se baseando. O nível espiritual, colocando quem mais, mas colocando o único eu sou, aquele que manifestou para Moisés, para Jesus Cristo. Na PNL fala que você é a soma de 5 pessoas que você mais convive. Eu não nego, não. Eu penso que agora eu sou a consciência das 5 pessoas, ou 5 consciências que eu mais tenho afinidade. Mas agora lembrando de um com Deus é maioria, fica bem forte. Eu cito Gandhi, Mahatma Gandhi, leu o Sermão do Monte, libertou a Índia, um com Deus é maioria. Conseguiu fazer até os muçulmanos ficar quietinhos na deles lá, mas ele prometeu um Estado. Depois ele morreu. Estou falando sobre o que você não sabe e que não sabe. Ele leu o Sermão do Monte. Não deixaram ele entrar na igreja. Ele praticou o que muitos cristãos não praticaram e libertou a Índia, e o Paquistão ficou para os indianos, mas mataram ele envenenado. Mas ele tinha um ideal. Ele é um idealista. Então, Martin Luther King, Jesus Cristo. Opa, vamos fazer, já que chama estratégia genialidade. Napoleão Hill imaginava Napoleão Bonaparte na mesa dele, Thomas Edison, Albert Einstein, os vivos e aqueles que já não estavam mais vivos. E ele descobriu que todos esses líderes inventores tinham um grande parentesco com Deus. E Maomé era um deles. Eu admiro ele por ter falado de Maomé. E você vai falar sobre algo que você não sabe que não sabe. Maomé criou uma coisa que a única coisa que os ocidentais adotaram. Ele criou a universidade. Então fique sabendo, foi o Maomé que criou. E ele não era mau e não tinha nada a ver com essa ideia de terrorismo, não. Ele acreditava no Deus único. Na época em que tinha Inquisição, os cristãos já estavam se matando entre si, depois decidiram fazer atrocidades, que disse que nem se tiver quarta ou quinta guerra mundial não vai dar a morte, o tanto que o cristão matou. Por isso que hoje o árabe chama o cristão de pagão. Então são coisas que você não sabe que não sabe. Então, é linda a história do Maomé também. E outra, o que Deus fez, ele não tira. Ele tem aliança com o judeu. O cristão tem que parar de pensar também que só Jesus e tal. Não, aliança, Deus prometeu para Jacó, para todos aqueles líderes do judaísmo, e tanto faz e ao mesmo tempo dos árabes. Então, estar acima da linha da vida, não estar em conflito com nenhum. Como Paulo fala, não haverá judeu, escravo ou senhores, tudo é um no Cristo. E ele fala, nele eu vivo e me movo, tenho todo o meu ser. Então eu quero deixar uma mensagem aí, nesse sentido. Eu quero deixar uma mensagem, uma história para encerrar, que eu não sei o tempo que eu estou aqui, não estou medindo no relógio. A verdade não corresponde aos fatos, e sim ao bem e à intenção do bem. Eu vou contar uma metáfora aqui, para você pensar e refletir. E não vou continuar falando, não. Foi a primeira vez, eu vou gravar isso, vou pôr no YouTube, mas eu vou fazer pelo Instagram. Eu quero estar fazendo uma coisa mais assim, focada, para ter alguém perguntando e eu podendo responder. Eu vou contar uma história para você assim. Havia uma estátua de sal caminhando à beira do mar e questionando sobre o mar. E o mar respondeu, você quer saber quem eu sou? Vem até mim que eu te mostro. Essa estátua de sal caminhou até o mar, foi se dissolvendo, e no final, quando sobrou só a cabeça dela, ela disse, agora eu sei quem sou. Se você quer saber sobre uma forma de pensamento, esse FD5 que eu quero estar colocando como digital, esses 2 pilares, como romper suas barreiras, suas amarras, e descobrir esses 5 Fs, vem até mim que eu te ensino. E você vai estar aprendendo. E continuando sobre o que eu falei de movimento involuntário, você tem uma respiração que você, lembrando ou não, tem uma inteligência aí fazendo você respirar. Você não precisa controlar no celular. Tem um coração pulsando, tem um movimento peristáltico.
a tua digestão e tua circulação sanguínea. Então, antes de você pensar que você está vivo ou não, você lembrou de Deus ou não, ele não se esquece, porque você é vivificado por isso. Então, foi isso que eu comecei a fazer em meditação, de sentir a bem-aventurança sem motivo externo. A exercitar e sentir paz, como o Deepak Chopra fala sobre isso, o estado de bem-aventurança. Ou o Atman, que fala no indiano a meditação. E o povo da ciência cristã fala de usufruir do conhecimento de Deus, que contemplar é olhar de fora o artista fazendo a arte. E sendo co-criador em Cristo, é você contemplar e fazer parte dessa criação e sentir que você é imagem e semelhança. Você faz uma meditação inversa de Deus para você. Todas as teorias seguem do cérebro, do Adão, já começa com a do homem decaído, já começa com o cérebro, com o dualismo positivo e negativo, e com as deduções em níveis, que você veio do macaco, ou sei lá de onde veio. Eu não vi do macaco nenhum não, mas tudo bem, vai, deixa. Mas, por outro lado, quando você pensa de Deus para você, você começa a entender uma nova criação em você. Um novo conceito. E com a vinda de Jesus, ele veio revelar uma nova identidade. Porque em Paulo está lá, em Coríntios, não lembro passagem, o primeiro Adão veio do pó, o último veio do Espírito. Se Jesus era o último, então não tem mais Adão. Lógica. Na PNL tem uma dedução muito interessante que fala sobre... Se você chegar os próprios caras da PNL chegaram a uma conclusão e brincam nessa parte do livro. Que Adão se escondeu de Deus. Mas Deus pergunta, Adão, onde você está? Deus sendo onipresente, não tem como esconder de Deus. Então Deus sabia onde ele estava. Mas ele perguntou para ver se Adão se tocaria, né? Se toca, Adão. Você quer se esconder de quem? Aí eu vou deixar uma outra reflexão. No Gênesis 1, Deus fez e fala, tenha domínio sobre os répteis, peixes, tudo. E de repente, no Gênesis 2, você escuta a Eva falando assim, a cobra me dominou. Então, tem duas criações aí. Eu não duvido que Jesus veio para mostrar e revelar a primeira criação. Eu estou no Pai, o Pai está em mim, as obras não sou eu. Então, tudo que eu posso estar falando hoje, eu quero render glória e graça a Deus. Porque sem Deus eu não viveria, não estaria aqui. E é momento agora de ouvir Deus. Procura ouvir Deus, sentir como Ele fala através de você. Hoje eu orientei uma pessoa que estava se sentindo sobrecarregada, chorando. E eu não sei, por eu fazer tanta meditação, refletir e tal. Eu estava no velório uma vez e falei, Deus, por que as pessoas choram? E eu ouvi uma voz falando assim para mim, dentro de mim. As lágrimas são como uma parafina de uma vela. Se está escorrendo, é porque a chama está acesa. Aí eu chorava em êxtase. Nossa, então que seja uma luz abençoando esse ente querido dessa amiga, esse pai. Og Mandino fala, as lágrimas são como a parafina de uma vela. Não, são como telescópio. Nos ajuda a enxergar mais longe. Então, bem-aventurado aqueles que choram, que serão consolados. Você está chorando o falso eu. Com esse choro você está criando um microscópio para chegar longe. Ou de repente a chama se acendeu dentro de você e está correndo aquela coisa quente como uma parafina. Não que você seja uma vela, é um símbolo para que você entenda que você é a luz. Vós sois a luz do mundo. Não pode esconder um candeeiro lá debaixo do alqueire, não pode esconder uma vela de uma mesa embaixo da mesa. Então agora é hora de fazer brilhar essa luz. Então eu quero fazer brilhar essa luz de tudo que me aconteceu de bom, de tudo que pode estar acontecendo, de fazer para você também. Que eu não sou só aquele Marco que sabe ensinar a dar soco e a lutar não, de fechar a mão para dar soco. Eu trabalhei técnicas de massagem, reiki, fui master de reiki. E hoje eu percebi que de acordo com a necessidade, se alguém me solicitar, eu falo, tá bom, eu vou vestir a roupa de você, eu vou ter um rapport. Você espiritualista, você da penelista, você cientista cristão. Por quê? Para poder transmitir isso. Então, pessoal, ô Luiz Hoppers, há outro cara aqui que tem uma história linda. Quando eu tava na Seitonoye, ele lendo, vindo minhas palestras, ele teve uma coisa lá que foi cura de tiroide, mas não fui eu. Eu estava representando Deus ali naquele momento.
e hoje virou um preletor, tá lá. Grande abraço, Deus abençoe. Audrey, um grande abraço, uma cliente. Qual a gente que está aparecendo aí? Então agora está na hora de eu me levantar. Eu vou mostrar que eu sou um treinador também, mas vou treinar para você descobrir o mecanismo infinito que está dentro de você. Vou moldar de acordo com a programação neurolinguística de resultados. E posso fazer um trabalho falando sobre o Joy Goldsmith, ele fazia em silêncio. O que a senhora Ed, ele pertenceu ao segmento. A pessoa chegava até ele e falava, não quero saber da tua doença, eu quero saber teu nome, senta aí. E ele entrava em linha com aquela essência interna que estava na pessoa, sem intervenção igual eu fazia, sem perguntar, sem ver se essa pessoa está chorando, está alegre. Saía curado e falava, toque o livro. Leia esse livro que não é eu nem você, é o Cristo que fez isso. Então, eu parei tempo com a PNL para pesquisar isso. Parece que Richard Bandler está chegando com o DHE, Engenharia Humana da Persuasão, alguma coisa assim. Ele criou um nome diferente para a PNL, mas ele já começa a fazer intervenções diferentes. Algumas pessoas também não estão sabendo disso. E alguns líderes e mestres, e alguns aí que tiveram esse despertar de unidade com o Pai, de um com Deus é a maioria, que quando a pessoa chega perto dele, parece que ele desperta o que já está no outro, sem intervenções. Então por isso fiquei um tempo parado, e agora não vou ficar parado. Agora é a hora de levantar para poder ajudar, que a maior influência é Deus. Ele é onipresente, está preenchendo tudo. E não tenha medo do contágio. Mas também tome cuidado. Eu vou pôr máscara para não disseminar medo, para não passar medo para as pessoas. Então, algumas pessoas não vão entender. Então, põe máscara. Tome cuidado. Faça os teus cuidados também. Orar e vigiar. Vigie. Eu tenho um segmento contrário, mas eu percebi. Não fui para São Paulo ver minha mãe, porque eu falei, não, eu vou deixar alarmado as pessoas. Estou fazendo gravações com celular, mas se fiz com estúdio, vai subir numa plataforma o treinamento que estamos fazendo de PNL como recurso auxiliar ao sistema de coach. E em breve vou estar fazendo com mais tecnologia. Vamos esperar sentar tudo isso e transmitir para as pessoas. Então tem muitas experiências, muita coisa, eu quero agradecer. Eu não poderia deixar de fazer, agora eu percebi pessoas maravilhosas que estão aí, que tem muito mais outros ouvindo e vendo. Que não é hora mais de ficar calado e pensar o que eu posso fazer para contribuir perante todo esse aparente caos, mas não reconheça nesses sentidos. Começa a pensar de Deus para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Tamanha grandeza, né? Tem muita coisa bonita aí para se estudar, para se fazer. E muitos gatilhos mentais aí a nível de palavra de Deus. Que eu estou separando cada um por níveis neurológicos, a nível de um estudo bíblico. Uma ideia metafísica de focar em resultado. Vamos pensar em Moisés, 10 mandamentos, não faça isso, não faça aquilo. Então, se você quer ter resultado na tua vida, não fique pensando que não vai fazer. Jesus veio e falou, bem-aventurado isso, bem-aventurado aquilo. Ele simplificou os 2 mandamentos naqueles 2. Amar o Senhor teu Deus todo o teu coração, com todo o teu entendimento, toda a tua capacidade de estratégia, com toda a tua força, teu comportamento. E o próximo como a ti mesmo. Resumiu nesses 2 mandamentos. Mas também nas bem-aventuranças. Ele focou no resultado. Vamos pensar em Jesus como um coach e um homem que pratica a PNL ou a ciência divina. Bem-aventurado quem faz isso, que faz aquilo. Bem-aventurado esse, aquele. As bem-aventuranças. Então, nós temos aí uma nova graça, e não só a lei, como karma. O passado era como ação e reação, como um karma, um conceito de Deus. Vamos pensar agora, já que eu falei em Elias, Elias estava na caverna, ele era o único dos últimos dos profetas, veio uma tempestade, mas Deus não estava na tempestade, veio uma ventania, mas Deus não estava na ventania, veio um terremoto, Deus não estava no terremoto, veio um fogo e Deus não estava no fogo. Quando eu pensei nessa ideia de me matar, eu fiquei 8 horas fazendo igual o Jacó. Aí eu falei, daqui eu não saio até que o Senhor me dê uma resposta, Deus. E fiquei 8 horas sentado numa cadeirinha de praia, na casa. Estava vendendo latinha, há muito tempo atrás já, antes de conhecer mais esse pessoal da onde eu fui fazer parte da Ciência Divina.
que infelizmente, numa situação muito difícil, as pessoas mediam pelo que eu tinha e não pelo que eu era e pensava. E eu senti um acolhimento lá em Pirituba, São Paulo. E ao mesmo tempo eu falava: Deus, mostra a sua vida. E respirava lentamente. Mostra a sua vida. E o meu coração vinha igual um trovão. Aí eu senti minha respiração igual uma ventania. Aí eu percebi que o fôlego eu não controlava, que o coração também. Mostra a sua vida. E o coração batia igual um tambor. Igual Elias teve o cicil tranquilo e suave, hoje eu pude perceber que ali eu tive o cicil tranquilo e suave. Falei: nossa, como é que eu posso chegar a Deus se eu não chego até o eu verdadeiro que Deus me deu? Se eu não chegar no Cristo. Então eu percebi que Deus deixou completo um ser. Mostra a sua mão. Aí eu vi que aqui está a mão de Deus. No Cristo. No novo eu. Aí ano passado veio de novo aquela ideia, que até uma carambite. Tinha me separado da esposa. Pensando em cortar a jugular. E eu falei: nossa. Aí eu me lembrei. Não vou me matar. Mas estava pensando, eu cheguei a sentir uma delícia por 3, 4 dias de querer rasgar o pescoço. Depois eu perdi o medo de tudo. Eu falei: não, agora eu me levanto. Mas no começo eu levantei assim: vou me levantar, não aguento desaforo de ninguém, eu mato até alguém me matar. Aí eu fui alinhando. Aí eu emagreci 20 quilos, tampei a hernia, falei que se dane, vou fazer abdominal, tal, uma hernia umbilical que eu tenho. Emagreci 20 quilos. Fiz um monte de loucura, brinquei, cometi vivicídio. Não foi suicídio, vivicídio. Eu vivi assim exageradamente. Cheguei a beber, comer chocolate. Eu fazia tudo exagerado. Aí depois eu fui me alinhando. Aí eu fui voltando. Aí quando eu me alinhei totalmente, veio a ligação do Robson. Comecei a entrar em contato com meus amigos da ciência cristã. E ao mesmo tempo lembrando que eu não vivo por mim. Porque esse coração aqui não é eu que estou controlando, essa respiração não sou eu, não é eu, e eu já sei que é movimento voluntário do amor infinito de Deus. É involuntário da minha parte, eu posso deduzir esse efeito, mas como causa, Deus é minha causa de viver. E aí eu percebi naquele dia que o melhor de Deus estava no melhor de mim, o eu verdadeiro. Aí eu percebi que eu não tive nada na minha vida, porque eu não tinha mãos para segurar, porque eu não conseguia segurar a mim mesmo, que eu queria acabar com a minha vida. Eu estava pensando no que me restava, do que eu tinha perdido. Eu estava na idolatria de que um amor por uma esposa, por uma filha. Não, o amor de Deus vai continuar com elas e onde estão? É onipresente. Eu não posso estar no Deus Baal, da idolatria pela vida fora. É de dentro para fora. Aí eu percebi que essa identidade verdadeira, que Deus não mostra de novo o que Ele já deixou pronto. Que a tua identidade verdadeira de filho de Deus, se você não acredita em Cristo, de verdadeiro judeu, verdadeiro árabe, o Messias é essa nova mensagem dentro de você, existe um eu, um novo você aí como essência, acredite então assim, como o Messias, esse eu verdadeiro, porque se você não tem esse eu verdadeiro, você não tem mãos para segurar qualquer coisa, porque ao momento que você perder isso, você vai pensar em se matar, porque a tua vida está ali fora. Aí vai bater no que Jesus falava. Então, pensa nesse detalhe. Eu não quero passar tanto, eu não sei, eu não quero perder esse vídeo. Tem um limite de horário, eu acabei falando muito tempo. Vou ver se eu consigo gravar. E gostaria que vocês deixem um comentário. Quero agradecer. Mas agora não tem mais o que me segura. A chave de todas as conquistas é primeiro conquistar a si mesmo. Decidir dentro de você. Eu percebi que todos esses profetas tiveram o juízo final em vida. Jesus Cristo teve a reda de Satanás. Só que detalhe de Jesus Cristo. Quando sentiu fome, veio a tentação do Satanás. Eu matei a charada. Sentiu falta. Sentiu escassez. Então não admita a escassez dentro de você. Que aí vem o Satanás, que é teu ego, querendo brigar em cima de você. E não deixar o teu eu verdadeiro, mas esse eu verdadeiro não como causa central de tudo e poder da tua mente. Esse eu é uma ideia do eu sou e da mente única. Essa só é a lógica para você aprender a ter humilde e anular o ego. Ego significa só tem Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus.
que ele é onipresente. Não há nada fora da onipresença dele. Então, se você está sofrendo alguma coisa, porque você fez a ilusão de estar fora da onipresença. Olha que incongruência, como diz na PNL. Entenda isso. Pega o dicionário, vai estudar o que é onipresença, onisciência, onipotência, as três qualidades infinitas de Deus. E você reflete na ciência, no espelho, o mesmo movimento. E a ciência é essa compreensão. Tá ok? Então, muito obrigado. Deixa eu ver se eu consigo concluir e compartilhar isso e passar para o Facebook essas ideias e ver como que foi passado para vocês. Eu só sei de uma coisa. Nunca mais pensar em acabar com a minha vida. Nunca mais pensar em acabar com a vida de ninguém. E sempre declarar e lembrar. Então eu sei isso. Primeiro eu fui feito pelo planejamento de alguém. Eu já nasci igual uma loteria. Quantos espermas aí e você nasceu? Então você já ganhou na loteria, você ganhou uma batalha, você já é um vencedor ao nascer. Mas alguém antes pensou em você, alguém antes programou para você nascer, de uma forma ou de outra. E se nós amamos, é porque primeiro ele nos amou. E o amor lança fora o medo. Antes eu via por partes, mas depois, quando veio o que é perfeito, o que é em parte é cessado. Eu via consciente, subconsciente, mente instintiva, níveis neurológicos, mas quando vier o que é perfeito, você vai usar essas ferramentas, mas não é a base. A essência, de cima para baixo, do nível maior para o outro. Na PNL, quando alguém tem uma limitação a nível de ambiente, eu não gosto daquela cidade, eu trabalho comportamento. Quando a pessoa tem um problema de comportamento, ele verbaliza, eu trabalho crenças, a estratégia, capacidade. Quando ele não tem boa capacidade, eu trabalho crenças. Quando tem problema de crença, eu trabalho identidade. Tem um problema de identidade, eu trabalho o eu sou. Quem mais está envolvido? Que identidade você quer se inspirar? Chama-se mentor emocional na linha da linguagem da inteligência emocional. Você se agarrar a uma figura real ou fictícia. Agora me agarrei ao Elias ou Eliseu. O que você tem em casa? O que você tem aí que pode produzir? Igual esse oficial que tinha um sonho e realizou e virou oficial da Marinha. Um grande oficial, só como essa história. E o que é para um, serve para todos. Muito obrigado e até a próxima.